Olá, amigos, olá, amigas, que nos acompanham em nossos estudos dessa obra maravilhosa que é Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Hoje, em sequência aos nossos estudos, temos o capítulo 157, que foi intitulado Na Construção do Mestre. O Espírito Emmanuel, como em todos os capítulos, vai nos trazer um versículo, e o de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Então, Emmanuel inicia a sua interpretação dizendo assim: O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviços em particular. Não te iludas assim fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando, e ainda nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo, porque sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor das atividades individuais a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Sempre me impressiona a coerência do Espírito Emmanuel nos seus escritos, porque em torno de um versículo ele vai gerar um texto de uma profundidade muito grande, uma profundidade moral, e que em todos os aspectos se mantém fiel, fidedigno ao versículo que ele trouxe, que ele citou anteriormente. No caso, o apóstolo Paulo vai dizer-nos que somos o corpo do Cristo e seus membros em particular. E o Espírito Emmanuel, como que convocando-nos a uma reflexão muito oportuna, claro, e profunda, traz-nos ao clarão da consciência essa responsabilidade que todos nós temos, que como ele mesmo, o Espírito Emmanuel, vai dizer, o apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nós temos em relação à Boa Nova. E aí, como membros de um só corpo, que é o corpo do Cristo, nós refletimos, pensando, partindo exatamente dessa premissa inicial, de que tudo no nosso corpo obedece a comandos. Se eu quero, por exemplo, mexer um dedo, meu cérebro vai emitir o comando, esse comando, essa ordem vai ser transmitida pelos neurotransmissores até que chegue ao músculo, o músculo transmita para o osso e possa fazer gerar o movimento. Então, como nós, sendo esses membros do corpo do Cristo, podemos imaginar? É Ele como sendo esse divino comandante planetário, né? E também o nosso guia e modelo que vai emitir para nós as diretrizes da vida eterna, e nós vamos captar, nós vamos entender, nós vamos pegar para nós e absorver, interpretar e compreender a fim de que possamos praticar, vivenciar e praticar, portanto. Mas nem sempre isso consegue ser feito de uma forma eficaz, eficiente, porque nem todos nós conseguimos, às vezes, perceber de pronto o que Jesus tem
para nos oferecer. E é interessante nesse ponto que o Espírito Emmanuel, em todas as suas colocações, às vezes nós pensamos que ele diz tão somente para nós como leitores, mas ele mesmo se inclui em todos os exemplos, em tudo que ele nos diz, ele se inclui, porque se reconhece, é claro, como um espírito também, em evolução, em constante aprendizado e aprendizagem, e que embora ele já tenha alcançado um nível evolutivo mais elevado que muitos de nós, ele mesmo reconhece-se como um aprendiz, jamais se exime dessa posição de continuar aprendendo com Jesus, de continuar estudando o que Jesus tem dito, disse e vai nos dizer. Então, a partir do seu próprio entendimento, a partir da sua bagagem evolutiva, ele fala com propriedade e transmite para todos nós. E com uma profundidade muito grande, que vem exatamente das experiências evolutivas de um espírito que já esteve até convivendo com Jesus, esteve encarnado no mesmo período de Jesus, animando ali a personalidade do Públio Lentulus. Então traz-nos o Espírito Emmanuel com uma profundidade, com uma clareza muito grande, todas essas informações inerentes ao Cristo, todas essas informações que remontam ao Cristo, sejam de origem dele ou não, e nos facilita a compreensão do que verdadeiramente nos compete, como sendo seguidores de Jesus também. Então, o apóstolo Paulo vai nos convocar a esse entendimento de que nós somos o corpo do Cristo e membros em particular. E somos aí chamados mais uma vez a refletir sobre como que nós estamos agindo sendo membros do corpo do Cristo. Como que nós estamos trabalhando diante disso. Kardec vai perguntar aos espíritos por que os espíritos, por que eles, por que a espiritualidade benfeitora não tem ensinado desde sempre o que ensinaram lá naquele tempo, em 1857, o que ensinam até os dias atuais, e os espíritos vão dizer que é porque não se pode ensinar a uma criança o que se ensina a um adulto. Com isso nós entendemos que, além de todas as coisas terem tempo para acontecer, nós temos acesso ao Espiritismo. O Espiritismo encontra os nossos corações no dia de hoje, porque nós estamos preparados, estamos prontos e aptos para receber. Mas, em verdade, o que nós vamos fazer com tudo isso que nós recebemos de Jesus, do Espiritismo, dos Espíritos benfeitores, que vão nos orientar, seja através de intuições, seja através de psicofonia, seja através de psicografias, a destinação que nós damos para cada uma dessas orientações depende unicamente de cada um de nós. O próprio Cristo, como sendo esse divino comandante das nossas vidas, jamais interferiu e jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio, porque é exatamente aí que vai consistir o mérito das nossas escolhas. Esse livre-arbítrio que vai passando por longos processos de maturação e que vai tornando a nossa consciência cada vez mais capaz de entender e de assimilar os ensinamentos do Espiritismo, as lições que os Espíritos superiores têm para nós, e assim nós, pelo nosso próprio aprimoramento, pelo nosso autoaperfeiçoamento, vamos nos tornando capazes de secundar e efetivar os comandos que Jesus nos envia a todos e a todas. E quando falamos em tornarmos-nos capazes de efetivar o que Jesus nos ensina, nós estamos nos referindo à educação. A educação e a obediência. São processos naturais que vão ocorrendo. Primeiro o processo da educação, da autoeducação, da autoevangelização, para então o da obediência acontecer. E lembramos de uma personalidade muito importante para o movimento espírita,
e a personalidade mais expressiva do movimento espírita brasileiro do século XIX, que foi Bezerra de Menezes. Bezerra teve uma vida totalmente devotada ao bem, um espírito reencarnado que, com o compromisso de servir ao bem e trabalhar com o bem, sempre seguiu fielmente a esse chamado que ele tinha. Toda a vida de Bezerra de Menezes, que nós tivemos a oportunidade de relembrar ainda mais efusivamente no último dia 11 de abril, que é a data da sua desencarnação, 11 de abril de 1900, toda a sua vida foi um completo louvor a Deus, louvor ao amor de Deus, que vivenciou em todos os momentos esse amor que Deus tem para cada um de nós. Bezerra via no próximo a Deus e via Deus no próximo. Era alguém que vivia o que falava o que vivia, que portanto reconhecia-se como um membro do corpo do Cristo e fazia de todas as formas para executar o que o divino amigo orientava para ele. Era o exemplo sublime de uma pessoa de bem, um homem de bem. Quando nós vamos ver o Evangelho, por exemplo, a nos orientar sobre os caracteres do homem de bem, lembramos de Bezerra de Menezes. Era benevolente, indulgente, abnegado e devotado a todo momento. O Espírito Emmanuel vai nos dizer que nós precisamos estar em constante atividade, que nós precisamos estar em constante modificação. Não podemos esperar que Jesus faça por nós o que nós precisamos fazer. Ainda que Ele seja esse Espírito que governa, que comanda a terra, nós temos os nossos afazeres, as nossas responsabilidades individuais que competem unicamente e tão somente a cada um de nós. E nós estamos assim juntos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nós somos membros em particular, e o Espírito Emmanuel também vai dizer que cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular, nos trazendo o entendimento que esse serviço em particular compete às nossas aptidões pessoais, às nossas aptidões que são, portanto, diferentes umas das outras, porque nós somos pessoas diferentes e estamos exatamente convivendo em sociedade, em conjunto, para que com as aptidões de cada pessoa nós possamos aprender uns com os outros e servirmos-nos mutuamente, de acordo com as nossas capacidades, com as nossas aptidões, com os nossos serviços que já podemos oferecer, que já podemos ofertar. Não se pode mais utilizar aquela velha justificativa, que é uma realidade da imperfeição, a fim de nos eximirmos dos compromissos aos quais somos chamados. É necessário, como o Espírito Emmanuel vai dizer, sentirmos, pensarmos, falarmos e agirmos conforme o que o Cristo mesmo sentiria, pensaria, falaria e agiria. Porque quando nós nos reconhecemos com o Cristo, nós passaremos a sentir o Cristo mais explicitamente, mais verdadeiramente, mais ativamente perto de cada um de nós. Em verdade, Ele mesmo diz que estará conosco até a consumação dos séculos, portanto, por todo o sempre, mas nós é que vamos nos tornando capazes de perceber a presença do Divino Amigo conosco à medida em que nós nos autoaperfeiçoamos, a fim de que nós nos afeiçoamos a Jesus, à medida em que nós nos tornamos verdadeiramente mais capazes de perceber Jesus. Porque sendo esses membros do corpo do Cristo, na verdade nós já estamos com Ele, mas é preciso nos reconhecermos membros e nos colocarmos aí à disposição mesmo do que Jesus nos orienta, do que Jesus nos convoca para fazer. Ainda que digam que é uma superestimação de nós próprios,
é preciso vivermos com Jesus, a fim de que Ele viva conosco e viva em nós, né? Verdadeiramente trazermos Jesus para a nossa vivência, para o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas ações. É como nós estudamos na parte em que trata da educação integral do ser. Cuida-se do pensar para que se cuide do sentir e então do agir. É um processo constante de educação. Então, na construção do mestre, nós temos essas atividades que nos competem a todos e juntos, como sendo um só corpo, membros do Cristo, com certeza trabalharemos de uma forma muito mais eficaz, muito mais frutífera mesmo, a fim de que o nosso planeta possa evoluir da maneira que precisa. E não utilizemos, como dissemos, os desculpismos que às vezes nos eximem dos trabalhos, mas em verdade entendamos que, conforme os Espíritos disseram a Kardec, não se ensina a um adulto o que se ensina a uma criança, não se ensina a uma criança o que se ensina a um adulto. Então vamos entender que quando éramos crianças, lá nos primórdios espirituais, nós fomos ensinados de uma forma e hoje somos convocados a aprender esses ensinamentos com uma profundidade muito maior. E além de sermos chamados para aprender e absorver, nós somos também chamados ao exercício, à prática de tudo que nós aprendemos. Juntos e juntas, nós servindo-nos uns aos outros, compromissados e compromissadas com o bem, conseguiremos atingir os próximos níveis de evolução, compreendendo-nos todos como aprendizes imortais e que sempre seremos de Jesus e de toda a espiritualidade benfeitora. Um abraço a todos e a todas, muito obrigado a cada um e a cada uma e até o nosso próximo estudo. Muita paz.